Bom, agora há pouco eu gravei falando do preconceito, né? E eu gravei falando sobre esse assunto porque essa noite eu tive uma projeção muito bonita. Eu nem falei nada disso no outro vídeo, que era para não influenciar, para não misturar os papos, que aí agora eu vou contar e vou explicar melhor, né? Então tava um tempo sem sair, às vezes fico assim mesmo, já é normal. Acho que devido aos problemas, as coisas que eu vou passando, então tava um tempinho sem sair. E aí essa noite eu consegui sair, foi muito engraçado. Na hora que eu deitei, eu sempre sinto que eu vou sair pelos tranquinhos, tá? É assim, é como se você sai e volta, você sente o teu corpo repuxando de novo alguma coisa, tá? É isso que eu sinto. Não é aquele negócio do sonho que você tá caindo. Há pouco eu saí do corpo caindo, foi muito engraçado, isso ainda não tinha acontecido. Eu tive aquela sensação da queda e quando eu caía eu estava fora do corpo. Mas o que eu tenho de sintoma projetivo são esses tranquinhos. É como assim, eu ainda não tô totalmente adormecendo, aí parece que a consciência quer sair, né? Já tá se projetando, mas aí volta. E eu fico assim, um bom tempo. Então, quando eu deitei, começou o danado dos tranquinhos. Aí, o que eu fiz? Eu rezei, entrei em prece, né? E pedi que se eu saísse acompanhada, que meu mentor viesse para cá, né? Para me assistir, para me acompanhar, mesmo para eu não sair sozinha e tal. Fiz uma prece assim, e que eu estaria à disposição da espiritualidade para o que eles quisessem, já que eu ia sair, né? Aí, interessante. Aí, como é que eu saía? Eu fiquei dando esses tranquinhos, assim, né? Sentindo, até que uma hora eu, puf, saí também, assim, deu o tranco e eu saí. E foi, assim, tão instantâneo, que geralmente não é... O processo foi diferente, sabe? Eu saí já bem consciente. E tava exatamente nessa dimensão. Gente, eu me senti um fantasma andando dentro de casa. Por quê? Geralmente, quando a gente sai numa outra dimensão. Acho que é isso que a gente pode dizer mais ou menos. Então, você vê a tua casa não totalmente igualzinha. Às vezes, alguma coisa. Isso também pode acontecer devido à rememoração, tá? Quando a gente volta, às vezes muda alguma coisa. Mas eu saí exata a minha casa, e isso já aconteceu outras vezes. Você sai, você está tão próximo que você fica nessa dimensão. Mas o engraçado é que eu estava me sentindo um próprio fantasma dentro da minha casa, né? Eu saí aqui nesse plano, tá? Só que eu estava num estado diferente. A minha consciência estava no meu corpo astral e o corpo astral ele vibra numa outra frequência, diferente da frequência desse plano aqui. Então, quando eu percebi que estava tudo muito real ao meu redor, o quarto estava escuro, eu vi a minha filha deitada na cama, vi minha cachorrinha, vi que estava tudo coisa. Eu comecei assim despertar para fazer as experiências que até então muito tempo que eu não fazia, que eu não, acho que eu fazia quando era menina, mas aí aquela coisa de passar através da parede. Eu tava tão lúcida, que eu me permiti fazer esse tipo de coisa, né? Tentar abrir a porta, aí a mão passa na maçaneta e não abre. Né? Aí lembrei de ir até o banheiro, me olhar no espelho. Você não se enxerga no espelho. Muito engraçado. Eu era um fantasma dentro da minha casa, né? Eu estava ali em estado de. Estava em espírito andando dentro desse plano. Aí, depois dessas experiências todas ali pelo meu quarto, né? Eu passei, a porta do meu quarto hoje estava aberta, e aí foi quando eu experimentei até encostar a porta, mas não conseguia. Tentava pegar a maçaneta e não conseguia. E aí dei uma volta, eu digo, bom, eu vou agora ver como está a minha casa, né? Em termos assim espirituais. Aí fui no quarto, vim aqui nesse quarto, que é o quarto da minha filha, andei, desci, fui lá na sala, olhei a cozinha. Não, eu não vi ninguém. Aí quando eu olhei para fora, tem uma porta grande assim de vidro na sala. Aí eu olhei lá para fora, aí vi um senhor, tá? Tava podando as minhas plantas. Essa semana eu trabalhei a semana quase toda no jardim.
Mas ele tava, eu não sei se ele tava podando, ele tava mexendo alguma coisa lá na minha planta. Quando eu cheguei perto, eu vi que ele tinha uma, um vaso de barro, né, uma vasilha de barro com um negócio tipo um substrato preto. E ele estava jogando nas plantinhas que eu tinha podado. Né? Ele estava mexendo, ele cortou, não sei, e estava jogando esse substrato lá. E ele bem escurinho, né? Não tinha o aspecto de ser muito velho, né? E bem, assim, todo vestido de branco, olhou para mim e sorriu. Aí quando eu olhei para o outro lado da porta, né, assim do lado, porque aí eu já tinha saído, já tava, é tipo um pátiozinho que tem na frente da casa. Que eu olhei, gente, eu vi um índio enorme, tá, alto. Pensa num cara de uns 2 metros de altura, mais ou menos, né? A calça dele era feita de pele de bicho, era assim meio peluda. Ele tava com o peito nu, tinha um monte de treco pendurado aqui no pescoço, uma cara bem invocada, ele assim, em pé. Aí eu fiquei olhando para ele, né? Olhando assim bem. E ele não sorria, não fazia nada, estava em pé ali do lado da porta, né? Mas assim, uma feição bem sisuda mesmo, bem séria. E como ele é muito alto, eu peguei mais ou menos assim na direção da cintura dele, ele tinha uns negócios assim, meio prateado, eu não sei se. Eu acho que eram tipo punhais, sabe? Alguma coisa meio rústica, mas feito de prata, de um objeto prateado. Ele tinha assim na cintura, igual segurança na porta da minha casa, olha que legal, né? E aí eu ia subindo, que tem uma rampa, aí fui subindo para olhar lá fora, que eu queria dar uma olhada no portão. Quando eu cheguei no portão, tinha uma moça até parecida comigo, sabe? Um cabelão assim, moreno, com um vestido amarelo, mas com as flores meio vermelhas. E me chamou a atenção que ela estava descalça, com o pé dela estava cheio de barro, estava com o pé muito sujo, assim, de lama. E ela estava com uma cestinha no braço e jogando um monte de pétalas de rosa vermelha no portão da minha casa, assim. Olha, eu falo, fico. Aí, mas eles não falavam comigo, sabe? Ela continuava, ela só sorriu. Ela olhou para mim, sorriu e continuou jogando aquelas pétalas vermelhas assim no portão da casa. Aí eu desci a rampa, né? Eu disse, caramba, que coisa bonita. Eu acho que são espíritos que ou trabalham comigo, né? Bateu aquela intuição. Eu disse, eu acho que são os espíritos que são relacionados a Umbanda, né? Que eu tenho essa ligação um pouco com Umbanda. E são os meus protetores. Olha que bacana. Eles não falaram comigo, mas eu senti isso, né? E aí desci a rampa. No que eu desci a rampa, vinha daqui de dentro de casa, saindo aquela senhora que ela tem aparecido nas minhas projeções, né? E ela também é alta, né? O cabelo é branco, os olhos bem azuis, aquele azul cintilante. Aí ela chegou assim perto de mim, me deu um abraço bem apertado, só falou assim: você entendeu? Eu disse, o quê? Né? Não consegui entender nada. Você entendeu? De novo repetiu. Eu fiquei, não, o que quer dizer? Ela, fale sobre o preconceito. Eu acordei dali. Fale sobre o preconceito. Bom, aí eu gravei falando preconceito genericamente, né? A projeção foi linda, fantástica. São presentes que eu ganho, né? De conseguir ver, visualizar. Vem cada vez assim para forçar minha, reforçar minha fé, né? E aí o que eu vim agora nesse vídeo falar para vocês? É sobre, talvez, o que ela queria que eu entendesse, que eu achei que não tivesse entendido, porque, não sei, até com relação ao preconceito que a gente traz, isso eu não falei no outro vídeo, deixei para falar nesse, contando a projeção e falando desse tipo de preconceito. Preconceito que a gente traz com as entidades da Umbanda, sabe? Eu tenho um pouco de tempo de kardecismo e bem pouquinho tempo de Umbanda, mas a Umbanda tá em mim porque estava da minha família tem raízes dentro da Umbanda.
E assim, dentro do kardecismo, depois quando eu fui estudar, eu sei que muita gente fala assim, esses espíritos, eles são assim, mas são espíritos, eles se plasmam assim dentro da Umbanda porque eles querem, porque na verdade eles são mais evoluídos e eles aparecem com esse aspecto. Gente, isso é um preconceito terrível. Terrível que a gente faz. É como se a gente diminuísse eles, né, porque eles são mais evoluídos e eles se apresentam assim por humildade. Gente, eles são assim porque eles são assim. Aquele índio que eu vi ali na porta parecia. Ele não é daqui, não é um índio brasileiro. As características dele não tem nada a ver com o nosso índio. Talvez, eu penso assim, pelo que eu vi, seja mais assim pro lado dos astecas, incas, um povo desse, tá? Acredito, sei, maias, não sei, porque não tem aquele aspecto. Ele tem cabelo comprido, né? Mas não tem aquela cara do índio americano que a gente vê nos filmes, então não sei. Eu acredito que seja desses povos mais antigos das Américas, né? E, e ele é assim. Muito engraçado, desde que eu comecei a trabalhar com caboclo, que vem, que faz, é assim quando ele se aproxima de mim, é assim que eu não sinto mesmo. Ele fala super enrolado, ele não fala a nossa língua direito, né? Ele fala tudo confuso. E eu deixo a coisa até enrolando assim, do jeito que. Porque eu me entrego para ele, eu sinto tanta confiança nele quando ele se aproxima. É um espírito que ele precisa elevar muito a minha vibração para ele poder se comunicar, para ele poder utilizar o meu corpo como aparelho, para ele fazer o que ele tem que fazer aqui, né? Eu fico mesmo num estado vibracional bem alto. E assim, eu sinto que ele é daquela forma, sabe? Não é um espírito que nem a gente lê por aí que ele poderia apresentar de outra forma, ele vem assim. Não, ele vem porque ele é assim mesmo. Então, vamos combater o preconceito. Aquele senhor que estava cuidando das minhas plantas, estava colocando lá um substrato nas plantas, eu tenho certeza que é um preto velho. Mas ele não estava curvadinho, não era aquela figura do preto velhinho, não, tá? Ele é um pouquinho mais, assim, é um senhor apanhadinho, né? E ali, qual o problema dele ter sido realmente um negro trazido para cá, né, uma pessoa que foi escravizada e que conseguiu crescer mesmo através do sofrimento que passou por aqui e que tem muita coisa bonita para ensinar para gente e quis ficar assim, né, na forma da sua última encarnação. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Todo ensinamento que ele me traz, eu não vou dizer, é porque ele é mais evoluído. Gente, isso é um preconceito horroroso, né? Não aceitar como ele é. E por isso que eu acho que foi criada a Umbanda, tá? Porque o kardecismo, ele ficava muito nessa coisa assim de não aceitava que os espíritos viessem como eles verdadeiramente são, né? E aquela moça que está no portão, né? Acredito que seja aí a minha protetora mais próxima, né? Do que a gente chama de povo de rua, até porque ela estava lá no portão mesmo, estava do lado de fora, né? E é uma amiga que eu tenho que está sempre do meu lado, estava me jogando lá as rosas, pétalas de rosas vermelhas, e eu sou sempre muito grata à proteção, ao carinho, respeito a forma como eles são, sabe? Eu falo, me emociono mesmo porque eu sinto a proximidade deles, né? Nos momentos que às vezes eu me perco também, me sinto desesperada, normal, como todo mundo. Mas eu sinto muito sendo carregada no colo, pelo carinho mesmo, né? E não só deles, mas eu acho assim, até intui as pessoas. Eu hoje de manhã botei até no Face que eu recebi um carinho lindo da minha vizinha aqui, que trouxe café e bolo quentinho para mim de manhã. Ela fez um bolo e trouxe, que eu ontem brinquei com ela dizendo que a minha cafeteira havia queimado. Hoje ela fez um café coado no pano, que deu uma delícia, e me trouxe um bolo. Quer dizer, é um carinho, né? E eu sinto, e quando a gente está às vezes triste, aquilo chega ali e diz assim, olha, então eles intuem também as pessoas a nos tratarem bem, a nos darem carinho.
E é isso que eu venho sempre aqui, é para despertar em vocês essa conexão, sabe? Que cada um de nós, a gente pode realmente ter contato com eles. E quanto mais a gente desperta essa conexão, mais a gente é acolhido, mais eles se aproximam e nos ajudam mesmo. A gente é muito ajudado. Com conselhos, com, sabe, com dicas de como agir na hora que a gente está precisando. E essa senhora aí que está me acompanhando, eu sei que é um espírito fantástico também, que ultimamente tem aparecido de montão nas minhas projeções. É ela que está me dando força aí para passar conteúdo para os vídeos, porque eu tava até, fiquei essa semana toda sem, eu não tinha nem assunto para falar. De vez em quando acontece isso, bate um vazio assim existencial, sei lá, e eu não tinha nem o que falar para vocês, então eu tenho certeza que os vídeos, tudo isso é com a intuição, o apoio desse pessoal aí dos Olhos Azuis, que é ela, uma outra moça, tinha mais gente, é uma equipe grande que trabalha, eu acho que é uma determinada raça, todos eles têm esses olhos azuis cintilantes, então deve ser uma raça específica, não sei, talvez mesmo extraterrestre, não sei, né? Nem questiono, gente, eu só sei que é uma raça porque todos têm os olhos azuis, então não é daqui, né? E a coisa é cintilante mesmo. Então eu sei que eu também estou contando com o cuidado deles aí de me impulsionar para continuar falando para vocês, porque eu acho que talvez a intenção deles seja justamente essa: o maior número de pessoas se conectar, acreditar que existe mesmo, que a gente não morre, não acaba, que a gente continua do outro lado, né? Que eles estão tentando sempre nos ajudar aqui para que a gente cresça, evolua, para que o planeta melhore, né? Então, não só essa raça, mas todos aí que estão trabalhando em prol disso, as entidades da Umbanda como nos ajudam também, os que trabalham dentro do kardecismo, os que trabalham dentro das igrejas, né? A galera toda que está do lado de lá está só querendo que a gente cresça também. Bom, era o relato lindo que eu tinha para contar para vocês dessa noite. Me senti muito bem, revigorada, sabe? Porque nessas noites eu tô sentindo que eu tô sendo até muito drenada, tenho sido sugada de montão, então é sinal que a minha conexão não tá muito legal, porque quando a gente dá brecha pro vampirinho vir e chupar de canudinho, é que a gente também tá vibrando igual. Então eu já vinha aí algumas noites sentindo isso, de estar sendo drenada legal, e agora eu senti diferente, né? Porque eu rezei, entrei em prece, me conectei com coisas boas. Então isso é importante também. Vocês, antes de deitar, se tiverem algum sintoma projetivo, sabe? Rezem, não tenham pudor de rezar, não. Peça mesmo ajuda para que os espíritos, que os amigos espirituais, os bons amigos, venham para orientar vocês e levar vocês para lugares bons, tá? Olha, sempre grata pela oportunidade. Isso de estar aqui falando para vocês, gente, me ajuda muito, muito mesmo, porque vai aumentando a conexão com eles, tá? Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, e vamos ficar todos com a luz, né?